fechada com a verdade. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Bom, nós voltamos agora a conversar, como já fizemos várias vezes aqui, com um dos personagens que tem um dos analistas mais argutos aí da cena política nacional e também internacional. Por duas vezes, foi ministro das Relações Institucionais, foi ministro da Defesa, foi presidente da Câmara dos Deputados, jornalista, escritor, especialista em literatura brasileira, Aldo Rebelo. Muito bom dia, ministro. Bom dia, Cláudio Humberto. Muito obrigado pelas referências elogiosas que eu atribuo às... Alô? Oi, pode falar. Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Muito obrigado. Um grande abraço a você, um grande abraço aos nossos ouvintes. É uma alegria poder encontrá-lo nessa manhã de hoje, nossa Band. Então, a gente está diante de uma situação crítica, né, no mundo inteiro, com essa guerra, com essa invasão russa. O ex-presidente Jair Sarney diria que essa atenção toda à guerra da Ucrânia é porque é guerra de brancos, né? Ele que passou anos se queixando do fato de o mundo ignorar as guerras travadas no continente africano, algumas por décadas, completamente ignoradas pelo mundo inteiro por serem guerras de preto, né? Ele dizia isso, o ex-presidente Jair Sarney. Mas apesar disso, são inegáveis os reflexos, né, não é, Aldo, dessa guerra em nosso país. Eu queria que você, a gente tem assistido uma atitude um tanto quanto confusa da esquerda brasileira. Alguns apoiam Putin, outros dizem nem Putin nem Biden, e outros não sabem exatamente o que fazer. Enfim, o fato é que há uma confusão em torno disso e eu gostaria que você falasse exatamente sobre esse, do ponto de vista do Brasil, né? Como o Brasil está vendo essa guerra sob os diversos prismas e o que é e onde você está nesse posto de observação. Mais uma vez, bom dia, Cláudio Humberto. Eu creio que a confusão deriva, ou tem numa razão muito profunda, que é a desorientação de vastos setores da sociedade brasileira sobre uma coisa muito importante. Nos 2 últimos séculos, no mundo, qual é o interesse nacional nesse conflito? Qual é o interesse do Brasil? Qual é o interesse da nossa população? Há um conflito, como outros já ocorreram no mundo, conflitos geopolíticos, interesses de superpotências, agora envolve o interesse dos Estados Unidos e o interesse da Rússia, o interesse da Europa Ocidental, em torno de regiões estratégicas, vizinhanças da Rússia. Nisso tudo, o Brasil tem que tomar o lado de quem? Da Rússia, dos Estados Unidos, da OTAN, da Ucrânia? Eu creio que nesse conflito o Brasil tem que ter um lado que é o lado do Brasil, o lado dos interesses nacionais. O Brasil, por exemplo, Cláudio Humberto, depende da importação de 85% dos insumos, dos fertilizantes usados na nossa agricultura e na nossa pecuária. É preciso que a nossa população saiba que sem esses fertilizantes, a nossa produção agrícola fica inviabilizada. E não é 85%. A ministra da Agricultura disse que se o Brasil adotar medidas para passar a produzir fertilizantes a partir de hoje, nós em 30 anos é que reduziríamos essa dependência de 85% para 60%. E boa parte desses fertilizantes o Brasil importa da Rússia e importa da Bielorrússia, que é outro país ali vizinho da Ucrânia. A visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, na minha opinião, foi compreendendo esses interesses do Brasil. E mesmo porque o Brasil tem boas relações com a Rússia desde a época do Império. Eu diria excelentes relações com a Rússia. A Rússia financiou a principal expedição científica do Brasil no século XIX, a expedição do Barão de Langsdorff, com apoio do Dom Pedro I, financiada pelo czar. Visitou a Rússia, o presidente Lula visitou a Rússia, a presidente Dilma visitou a Rússia, o presidente Michel Temer visitou a Rússia, todas visitas de alto nível, eu lembro de todas elas, porque são recentes. Então, eu acho que o Brasil deve ver o conflito dessa forma, e com a nossa vocação, que é o quê? A vocação da diplomacia da mediação. Nós nunca somos parte do problema, o Brasil sempre procura ser parte da solução.
há uma guerra, o que é que o Brasil faz? Não é entrar na guerra escolhendo um lado, é propor a solução pacífica do conflito, a negociação. Isso o Brasil sempre fez. Por que agora o Brasil tem que fazer diferença? Internalizar aqui, ideologicamente, um conflito envolvendo interesses russos e americanos? Não. Só gente desorientada é que pensa numa situação dessa. Ministro Aldo Rebelo, o senhor fala sobre essa dependência hoje do Brasil de fertilizantes que são importados e a gente imagina o tamanho do significado disso, porque hoje o agronegócio é um esteio da economia brasileira e o Brasil é um grande, se não maior em muitos casos, fornecedor de alimentos para o mundo. E aí a minha pergunta é a seguinte, o senhor que já várias vezes nos trouxe aqui também o seu conhecimento sobre riquezas brasileiras nessa área. Há alguma possibilidade do Brasil conseguir absorver, produzir localmente esses fertilizantes? Qual é a dificuldade? Quais são os impeditivos, ministro? Bem, vamos tomar um caso, um exemplo, que é a produção de potássio. O Brasil importa, acho que só em janeiro importou $1 bilhão de potássio. O Brasil importa 95% do potássio que consome para a nossa agricultura, para a nossa safra. Hoje nós não temos nem a segurança dessa importação, porque a Bielorrússia teve o porto de exportação bloqueado pelas sanções, é um porto lá do Báltico, não sei se da Estônia, da Lituânia. O porto foi bloqueado por causa das sanções contra a Bielorrússia. Além disso, o preço. Você imagine que em alguns meses o preço da tonelada de potássio passou de $300 para $1.000. Isso, potássio bruto. Depois desse potássio processado e transformado em fertilizante, o preço é muito maior. Ora, nós temos bilhões de toneladas de potássio na Amazônia, já localizados. Nós temos a capacidade de retirar esse potássio. O problema é que o potássio está debaixo de terra indígena. Uma empresa conseguiu uma concessão, investiu $200 milhões, algo com mais de um. Depois, o IBAMA, a FUNAI, ONGs, Ministério Público, fizeram um rol de 70 exigências, a empresa saiu fora. Além do mais, tinha um porto, na cidade de Altazes, lá no Amazonas, na beira do Rio Madeira. Esse porto já estava licenciado pelo órgão ambiental do Pará, do Amazonas. Agora, na construção do porto, encontraram vestígios de cerâmica indígena. Não tem mais população indígena na área do porto. Mas, por encontrarem vestígios de cerâmica indígena, ao invés de convocar especialistas para proteger essa cerâmica, não, o Ministério Público simplesmente suspendeu a concessão do porto, vive bloqueado por essas corporações. Nenhum país do mundo sofre isso, tem à sua disposição recursos minerais e abdica, e importa. Isso vai gerar custo, por quê? Porque o Brasil, dos grandes produtores de alimentos no mundo, é o que mais depende da importação de insumos e de fertilizantes. Isso vai impactar o preço na concorrência internacional dos nossos produtos e vai impactar o preço nos produtos para o nosso consumidor, para a nossa população. Ou o Brasil remove esses bloqueios e faz um acordo para que a Constituição, que já autoriza a exploração desses recursos internos, para que isso seja resolvido e regulamentado, os 2 artigos da Constituição, nós vamos pagar um preço muito alto, porque o Brasil ainda não está na OTAN, mas a OTAN já está no Brasil, e ela atua pelas ONGs, por interesses internacionais na Amazônia. É evidente que isso acontece, pessoal. Ministro, o que é preciso de forma prática para isso acontecer? Que é o Pedro, estou perguntando para o senhor, para o ouvinte que não tem familiaridade que o senhor tem com o assunto. Precisa de uma PEC? Deve ser uma prioridade nesse momento do Congresso Nacional, na tua avaliação? Já deveria ter sido, Pedro. Quando era ministro, líder de governo, ao presidente Lula, na época, exatamente uma PEC, uma emenda à Constituição que tenha pelo menos 2 artigos. Artigo 1º. Embargar obra de interesse nacional, não, obra de interesse nacional só pode ser embargada pelo chefe do Ministério Público Federal, que é o Procurador-Geral da República, no recurso ao Supremo Tribunal Federal. Para resolver que problema? Um procurador estadual ou federal, lá de Marabá, entra com uma ação num juiz de Alegrete, ou de Ponta Grossa, ou de Arapiraca, e consegue paralisar uma... Para você ter uma ideia, Pedro, o Supremo Tribunal Federal resolveu parar o processo de construção da Ferrogrão, que é uma ferrovia que liga aí a cidade de Sinop a um porto de Miritituba, lá no Pará.
Essa decisão do Supremo foi em março do ano passado, março de 2021. Passaram-se março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, com tudo parado. Em dezembro, o Supremo resolveu pautar a decisão final sobre essa paralisação da obra da Ferrogrão, que é uma ferrovia aí para transportar grãos no Centro-Oeste, resolveu pautar para... Ou seja, mais de um ano e meio para você resolver uma obra de infraestrutura no país. Qual era a minha sugestão? O juiz de primeiro grau não pode fazer isso. Todas as prerrogativas do Judiciário e do Ministério Público permanecem. Agora só podem ser usadas pelo Procurador-Geral da República, junto ao Supremo Tribunal Federal, com o prazo para o Supremo decidir. Porque isso é de interesse público. Qual é o interesse público que essa emenda à Constituição acolheria? Obra de interesse público, meus queridos ouvintes, é toda obra, pública ou privada, obra pública ou privada, que gera emprego, é interesse público, que gera imposto para o município, é interesse público, que gera imposto para o Estado, é interesse público, que gera imposto para a União, interesse público, que gera divisas para o país quando é obra quando é produto para exportação, divisas, interesse público. Está aí caracterizado o interesse público. Mas como o PT, naturalmente, tinha boas relações com as ONGs, né, isso não prosperou, mas é isso o que precisa ser feito e regulamentar os dois artigos, acho que o 176 e o 231 da Constituição, que já autorizam o uso nas terras indígenas, porque ficou tudo debaixo de terra indígena. Não vamos nem aqui procurar saber por quê. Tem algum segredo nisso. As riquezas minerais da Amazônia ficaram debaixo de terra indígena. E isso ficou, naturalmente, quase que inutilizado para o interesse do país. Tem que acertar com os índios, tem que acertar com as populações locais, com os municípios da Amazônia, com os estados, para que esses recursos sejam do usufruto comum, mas não fiquem debaixo da terra, sendo apenas movido pelos contrabandistas. Isso você não pode aceitar. Aldo, nós estamos entrevistando Aldo Rebelo, ex-deputado federal, ex-ministro, ex-presidente da Câmara e também analista aí da cena política atualmente e colunista do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu queria saber o seguinte, o Brasil ontem reiterou sua posição na Assembleia Geral da ONU em relação à guerra, que é de condenação, também pregando em defesa da soberania das nações, da integralidade dos territórios e também pedindo solução negociada, cessação de hostilidades, aquela posição tradicional, e reiterando a decisão brasileira, como aliás é a mesma adotada em qualquer conflito, e não apenas diante desse, de equidistância do conflito, até para favorecer, digamos assim, a uma solução negociada entre as partes. E considerando os números que você nos trouxe aqui, da dependência brasileira de produtos de fertilizantes daquela região, da Rússia sobretudo, é uma posição correta é correta essa posição do governo brasileiro? Claro, não tenha dúvida nenhuma. Essa foi a mesma posição que o presidente Dilma adotou no caso da Crimeia. É que as pessoas têm uma memória muito seletiva e muito curta. Em 2014, eu era ministro, houve a invasão da Crimeia por parte da Rússia, estávamos às vésperas de uma reunião dos BRICS aqui no Brasil, que aconteceu uma parte em Brasília, outra parte em Fortaleza, e o governo da época teve muito cuidado em adotar uma posição. Por quê? Porque o Brasil sempre foi, nesses conflitos, parte da solução. Nós nunca problema. Nós somos parte da mediação. Tem uma guerra entre o Egito e Israel em 1956. O que é que o Brasil faz? Chefia uma força de paz no Sinai. Tem uma guerra aqui entre o Peru e o Equador. Estou falando de fatos concretos. O que é que o Brasil faz? Manda uma tropa para ajudar o Equador, outra para ajudar o Peru? Não, o Brasil mandou uma missão diplomática que os dois países confiaram para procurar a paz. Quando acontece agora um conflito envolvendo a OTAN, porque a gente pensa que o conflito é entre a Ucrânia e a Rússia. A verdade é que o conflito é entre a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, e a Rússia, que viu esse pacto militar se aproximando das suas fronteiras. Eles já tinham acabado com o pacto deles, que era o Pacto de Varsóvia.
o outro continuou e ampliou. Então, isso gerou naturalmente um mal-estar. Então, o Brasil tem que ter essa posição de mediação, obedecer à Constituição, o artigo 4º, que condena a violação da soberania dos territórios, etc., embora isso já tenha acontecido muitas vezes na Iugoslávia, que virou de um país, tornou-se 6, na Síria, na Líbia, no Afeganistão, no Iraque, etc. E acho que aí o Brasil precisa exatamente retomar a sua tradição diplomática de mediação, não tomar lado no conflito, dizer, não, então tem uma guerra aí, eu vou mandar um exército para tomar parte de um lado. Não, o Brasil nunca fez essa diplomacia. Tem excelentes relações com a Rússia, sempre teve, com os Estados Unidos, e deve proteger essas relações. Um é um vizinho importante, nosso, o mais importante de hemisfério, que são os Estados Unidos, e o outro é um país que teve, inclusive, relações muito próximas na independência do Brasil, quando o czar tinha aqui um barão, que era o embaixador muito íntimo da corte no Brasil, o czar da Rússia. A maior expedição científica do Brasil no século XIX foi paga pelo governo russo. O presidente Fernando Henrique visitou a Rússia, o presidente Lula visitou a Rússia, o presidente Dilma visitou a Rússia, o presidente Michel visitou a Rússia. Como era que esse agora não ia visitar, recebendo um convite? Você imagina se recebesse um convite do presidente Biden e não fosse? Cairia um pedaço do mundo. Então é preciso, pessoal, despolitizar. Nós não podemos internalizar aqui para os nossos conflitos os conflitos dos outros, pelo amor de Deus. Ex-ministro Aldo Rebelo, nosso consultor aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigada, viu, ministro? Agradeço a entrevista e essa lembrança importante que o senhor traz aqui é recente, que muitas vezes foge ali da cabeça